Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção de Robson Donato. Mais uma vez, estamos aqui com você neste programa, inspirado por Deus, para te trazer uma palavra de conforto, uma palavra de amor, para que o Cristo possa entrar na sua casa, abençoar, santificar sua família, abençoar a sua vida emocional, afetiva, sua vida financeira, abençoar, enfim, toda a sua vida. Hoje nós ainda estamos no tempo do Advento, estamos aí na terceira semana. Domingo passado agora, nós vimos como a liturgia foi tão bela, né? Foi o domingo chamado Gaudete, que é o domingo da alegria. Antigamente, havia três domingos de Advento, sendo o terceiro o último. Então o último já era imediatamente antes do Natal, e por isso a igreja tirava o roxo da penitência, colocava o rosa da alegria, né, para expressar o seu júbilo por receber o seu Senhor e Salvador. Isso é Natal. Nós tivemos aí as 3 semanas de Advento, agora vamos ter mais uma, né? Porque depois foi acrescentada a 4ª semana, então nós voltamos ainda a vestir o roxo, para lembrar que é tempo de preparação do coração, preparar o coração para a chegada do Senhor. É o tempo de nos preparar. E como nós nos preparamos, né? Eu sempre costumo dizer que quando alguém vai se preparar para um exame, por exemplo, né, tem que ficar lá estudando, né, vai fazer uma prova, vai fazer o vestibular, tem que estudar, memorizar, entender, compreender, resolver problemas matemáticos, entender de física, química, biologia, enfim, português, literatura, todas as matérias para poder fazer uma prova, né, e finalmente conseguir esta aprovação, este lugar que tanta pessoa busca, né? Na universidade ou em qualquer outro tipo de instituição de ensino. E não é diferente também nós nos prepararmos para a vinda do Messias. Nós sabemos que nós temos muitos erros, muitos pecados, a gente sabe que tantas vezes a gente erra, cai, muitas vezes nós nos revoltamos, né? Até tem gente que revolta até com a própria igreja, às vezes com o próprio Deus, porque não consegue compreender, não consegue entender, às vezes, as dificuldades pelas quais passam, né? E muitas vezes nós tendemos a culpar Deus, a atribuir a Deus as coisas ruins deste mundo, quando na verdade o mal do mundo vem do pecado, como diz a própria palavra de Deus e como ensina a doutrina da igreja, né? E como Santo Agostinho tanto falou também sobre a questão do mal no mundo, qual é a sua procedência, né? Não só por causa da inveja do inimigo, né, que quis ser como Deus e por isso rebelou a terceira parte dos anjos do céu, depois foram precipitados, mas além da força maligna que atua no mundo como tentação para os seres humanos, também existe a própria fragilidade humana que faz com que peque. E esse pecado da pessoa não atinge somente a ela, esse pecado atinge muitas outras pessoas. Por exemplo, né, quando uma pessoa fala mal de outra, ela está fazendo mal a alguma pessoa que poderá perder o emprego, amigos, até um relacionamento afetivo e tantas outras coisas mais, né? Então, o pecado é algo que prejudica, que traz sofrimento. E mesmo pessoas que estão na igreja, às vezes também são pessoas que podem ter problemas, podem ter dificuldade, podem também cair em algum erro, algum pecado, e aí quem somos nós para julgar? Eu me lembro que quando Jesus ele foi apresentado à mulher adúltera e os anciãos queriam apedrejá-la, né? Porque assim dizia a lei de Moisés, Jesus abaixa a sua cabeça, fica meditativo, né? E escrevendo com o dedo na areia, depois ele se levanta e finalmente dá a sua resposta, a sua sentença, naquilo que esperavam que ele fizesse o julgamento. E ele diz as palavras célebres que todo mundo conhece: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E isso serve para que a gente possa ter caridade, para que a gente tenha mais misericórdia ao ver que o outro errou, que o outro caiu.
seja esta pessoa um leigo que vive, que está na igreja, que todas as semanas participa, reza conosco na missa, né? Ou pode ser também até um padre, o bispo, o papa, né? A gente pensa, um religioso, uma religiosa, a gente pensa que as pessoas, elas têm que ser impecáveis, que elas não podem cometer erro nenhum. Realmente, a gente às vezes cobra muito das pessoas da igreja e esquece da própria santidade. Então não adianta cobrar tanto do padre, do bispo, do papa, das freiras, dos religiosos, das irmãs e irmãos, e não cobrar de si mesmo, porque a gente tem essa tendência, né, de ver o pecado do outro, mas não consegue ver o próprio. E aí o que a gente faz? A gente julga, condena, o outro não presta. Tem gente que deixa de ir à missa porque fala, olha, tal pessoa da minha família vive na missa, mas é uma pessoa difícil, briguenta, que comete um monte de erro, que faz um monte de coisa errada. Ora, se ela está indo à igreja e ainda está continuando fazendo coisa errada, é sinal que ela precisa vir mais vezes ainda à igreja. É preciso rezar mais, porque as pessoas que estão na igreja não são santas, caída de asa e tudo do céu com auréola, né? Elas são pessoas que estão ali lutando, batalhando para cada dia vencer os seus pecados, os seus erros e se tornar um pouquinho mais santo cada dia. Pouquinho só, né? Cada dia um melhor marido, cada dia uma melhor esposa, um melhor namorado, melhor namorada, melhor noivo, melhor noiva, melhor aluno, melhor professor, melhor patrão, melhor empregado, cada dia ser uma pessoa mais adequada, uma pessoa que faça o bem e que saiba amar. Então o tempo do advento é o tempo em que a gente olha para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente e diz onde eu estou indo mal, mas também onde eu estou indo bem, porque nós temos que ter a autoestima, nós temos que também saber reconhecer os nossos acertos, saber reconhecer também aquilo de bom que nós fazemos, as nossas qualidades, né? Mas também é importante que a gente possa reconhecer esses erros, essas falhas, essas quedas, pedir perdão a Deus e nos preparar, não só para passar num vestibular, numa prova, mas para passar no grande tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem no Natal pela primeira vez na sua encarnação, mas também virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos na parousia, a sua vinda gloriosa. Então, que este programa seja para a sua preparação, porque nós nos preparamos com confissão, nós nos preparamos comungando toda semana e sempre que podemos fazê-lo, né? E também orando, rezando, assistindo, meditando, lendo a Bíblia, preparando o nosso coração para a chegada do Messias do Natal. Natal é nascimento do Senhor. Não fique ensinando às crianças Papai Noel, não. Não fique falando de Papai Noel. As pessoas que gostam de escrever cartas por aí, né, e ficar colocando para as outras pessoas nas casas, nas caixinhas de correio das casas, muitas vezes está ajudando simplesmente o comércio, mas não está ajudando aquela criança a entender que o presente dela é o Cristo que veio, é o Deus que se fez homem, foi concebido no ventre da Virgem Maria e nasceu para trazer vida, santidade e a salvação eterna. Ensine a criança que o Natal é aniversário de Jesus, não é aniversário de Papai Noel. E quando chega a carta, não é? Porque a criança está precisando isso, pedindo isso Papai Noel. Eu jogo fora a carta. Por quê? Porque eu não sou Papai Noel, né? E ninguém é, então a gente teria que pedir para Jesus. No dia que chegar uma cartinha, Senhor Jesus, eu te peço isso, 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 então nós podemos sim ajudar e colaborar e devemos, né? Fora isso, ainda que não recebamos carta nenhuma, também podemos, claro, e devemos ajudar aqueles que mais necessitam para que tenham um bom Natal, para que tenham alegria na sua reunião familiar e que tenham paz no coração. Que Deus os abençoe neste programa. Nós vamos agora para a nossa oração do Ângelus, né? Rezar o Ângelus é muito importante, agora por volta das 6 horas, né? Rezar o Ângelus e depois um pouco da homilia que fizemos no domingo passado sobre o terceiro domingo do Advento e como a palavra de Deus traz esperança, alegria e vida, mesmo para os israelitas que naquele momento de tragédia, que foi a invasão de Israel pelos babilônios, né? Mesmo assim, a voz do profeta se levanta para dar esperança ao povo de que tudo vai
melhorar. E essa esperança para nós é trazida por Jesus de Nazaré. Rezemos juntos nesse programa e que a nossa casa e nossa família seja abençoada. São 6 horas da tarde, momento de oração, momento de fechar os nossos olhos, momento de curvar a cabeça, momento de se colocar na presença de Deus, colocar os nossos pedidos para esta oração das 6 da tarde, por intercessão da Virgem Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que reconhecemos pelo anjo os mistérios da encarnação do vosso Filho, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que vestem as roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje a igreja celebra o terceiro domingo do tempo do Advento, esse tempo de espera, mas também um tempo de preparação para a vinda do Messias. Essa vinda
que todos os domingos do Advento nós lembramos, né? Principalmente nos 2 primeiros, né? Que também nos preparamos para o Natal, a encarnação do Senhor, mas também para a segunda vinda, para a vinda gloriosa, quando Ele há de julgar os vivos e os mortos. E hoje a igreja tira o roxo, né? Coloca o rosa para expressar a alegria da proximidade da vinda do seu amado, do seu Senhor. Por isso a igreja, durante todo o tempo do Advento, veste o roxo, né? Para mostrar penitência, para dizer que é tempo de mudar de vida, para preparar o caminho do Senhor. Mas quando chega no terceiro semana, como era antigamente, só tinham 3 domingos de Advento, né? E depois já era Natal, então tirava o roxo e colocava o rosa para expressar a alegria. Por isso o domingo de hoje chama-se Gaudete, porque é a primeira palavra que o padre diz ali no introito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. São palavras de São Paulo, palavras que nos afirmam e que nos garantem que a melhor coisa que Deus pode nos dar é essa alegria de viver. Essa alegria que brota dele, não só uma alegria que vem do mundo. Porque aquele que é de Deus, ainda que esteja passando por grandes desafios, passando por problemas, sofrimentos, ainda assim ele consegue superar tudo e vencer, e ainda ter a certeza de que tudo vai passar. Por isso que hoje a igreja nos propõe a leitura do profeta Isaías. Isaías também fala da alegria. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Ora, esse texto de Isaías, escrito depois do exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu toda Jerusalém em 586 a.C., e o que Isaías está vendo? Um mundo desolado, a tristeza, as pessoas choram, correm de um lado para o outro, porque os inimigos entraram na cidade santa, pisaram a terra santa com pés infiéis, e agora tudo está destruído, a grande parte da população foi levada como escravos, só ficaram em Israel crianças, os pobres e também alguns camponeses. A grande maioria da população foi toda levada como escravo, inclusive a família de Davi, aqueles que pertenciam ao governo de Davi, todos foram levados para o exílio na Babilônia. No meio desse desastre, no meio dessa dor, o que a gente faz, geralmente? O cristão ainda precisa aprender ao que diz Isaías. Isaías, mesmo no meio da tanta tristeza para todos, ele é capaz de levantar uma palavra de esperança. Ele diz assim: germine e exalte de alegria e louvores. Como se as pessoas estão todas arrasadas, suas casas destruídas, O templo de Jerusalém, o grande templo, a casa de Deus, colocada no chão, e ele está mandando se alegrar, porque ele sabe que algo vai mudar, ele confia em Deus, ele não quer simplesmente fazer justiça a ele mesmo, ele sabe que não pode fazer sozinho, mas ele sabe que pode contar com Deus. Por isso ele diz: foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, seus habitantes verão a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus, Povo que verá a glória de Deus se continuar acreditando, se continuar confiando e continuar caminhando com Ele. Ele acredita. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Essas são palavras fortes no momento de muita dor, no momento de muita dificuldade para aquele povo, que estava realmente deprimido e triste. Ele diz: criai ânimo. Criai ânimo e não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então, nessa época, se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo exaltará, saltará como um cervo e desatará a língua dos mudos. O que o Senhor salvou voltarão para a sua casa e virão de Sião cantando louvores. É a promessa da libertação, é a promessa de que tudo vai se resolver. Mas quando a gente olha para essa profecia de Isaías, a gente lembra que para a mentalidade do próprio Isaías que estava escrevendo, ele estava na cabeça dele se referindo apenas ao retorno do exílio na Babilônia, estavam voltando e iriam cantar glórias ao Senhor quando chegassem de volta à sua terra, dando esperança para que o povo continuasse lutando,
para que o povo continuasse acreditando e fazendo a vontade do Senhor. Já nós cristãos, além de ver aquela libertação da escravidão na Babilônia, nós olhamos para o texto e vemos uma profecia messiânica, que se completaria não só quando décadas depois o povo voltasse para Jerusalém, mas também quando o próprio Messias viesse. Por isso que hoje, quando o Evangelho nos mostra o que fez Jesus, e até o próprio João Batista hoje duvida se realmente o Cristo é o Messias, e ele manda então, aparece no Evangelho de Mateus hoje, quando João está na prisão, ele fica pensando, fica ouvindo tudo o que está acontecendo com Jesus de Nazaré, e ele pensa, mas foi esse que eu disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu apontei ele como Messias, e agora parece que ele está fazendo tudo diferente, E aí o Batista manda dois dos seus discípulos para perguntarem a Jesus, és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Devemos esperar outro. Pode ser perguntado para nós também, Cristo já está na nossa vida, Ele é o nosso Senhor, ou devemos esperar um outro Senhor, um outro Salvador? Mas por que João está em dúvida? Semana passada, segundo domingo do Advento, nós vimos João falando, que estava muito perto a vinda do Messias, e ele diz, ele já está com o machado na raiz, pronto para derrubar a árvore que não der fruto, ele já está com a pá em suas mãos para limpar a sua eira, veja, limpar a sua eira, fazer a limpeza do mundo. Então na mentalidade de João, assim como na mentalidade também dos outros judeus, o Messias viria já a primeira vez para separar os maus dos bons, para fazer a limpeza, para limpar a sua eira, para separar e para criar já um reinado tão soberano como foi o de Davi. Essa era a perspectiva de João Batista, como era também de tantos outros judeus. E Jesus não, pelo contrário, ele não só separava os pecadores, como ele andava com eles, comia na casa deles e perdoava os pecados deles, andava com os cobradores de impostos, que eram os piores pecadores, porque eram pecadores públicos e roubavam o povo, além de tudo. E aí o próprio João tem dúvidas, que como Jesus responde, Jesus responde, porque ainda hoje tem gente que pensa que Jesus não pode andar com pecador, tem gente ainda cristão que não anda com pecador, que não fala com pecador, que não abraça um pecador, que não, porque acha que não tem pecado, só pode, como os fariseus achavam que também não tinham. Mas Jesus é aquele que se mistura com todo mundo, fala com todo mundo, não discrimina ninguém, anda com todos, abraça todos, até mesmo estrangeiros, como a mulher cananeia, que tanta fé teve, que ele realizou o milagre. E agora ele responde para eles, ide contar a João que vocês estão vendo, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Seis obras do Messias, que já tinha sido prometida pelos profetas, principalmente Isaías, acabamos de ouvir na primeira leitura, Isaías dizendo que quando chegasse os cegos enxergariam, os mudos falariam, os surdos ouviriam, os paralíticos levantariam. Então todas essas coisas, quando o Jesus diz isso, em outras palavras, ele está reafirmando para os discípulos de João que ele é o Messias. Ele é o Messias, ele está dizendo, sim, sou eu, não tem que esperar outro nenhum. E aí os discípulos partem e vão lá falar com João. Enquanto isso Jesus começa a falar de João para os outros. Mas sabe como Jesus fala? Tem gente que fala da vida do outro, não tem? Tem muita gente que fala da vida dos outros, Jesus também fala da vida dos outros. Mas sabe o que ele fala? Ele fala coisas boas. Toda vez que nós vamos falar de alguém, nós temos que perguntar quais são as características boas que essa pessoa tem. O que ela tem de bom, não só o que ela tem de ruim, Porque a gente tem esse hábito de olhar aquela pessoa é assim, 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 assim. E a gente fala, tem que tomar muito cuidado, porque é um pecado gravíssimo, Todo mundo lembra da Maria Chiquinha, não vou repetir de novo, Mas a gente pode fazer muitas vítimas com a palavra, Mas hoje, Jesus também fala, mas ele fala bem. Ele diz assim a respeito de João: o que foste ver no deserto?
Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Né? Veja, um caniço agitado pelo vento significa, né, uma pessoa que vem um vento para cá, ela muda para essa opinião. Bate um vento para cá, ela muda de opinião para cá. Né? Ele está pensando, vocês foram ver isso no deserto? Não foram. Ele está dizendo que João é íntegro, que João tem princípios, que João é um homem correto, um homem honesto, que é um homem que está seguindo a vontade do Senhor. Portanto, ele está fazendo grande elogio a João Batista. Né? Depois vocês foram ver um homem vestido com roupas finas, mas os homens que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. A palavra finas aqui, né, em hebraico, malakoi, em grego, na verdade, né? Palavra que só é utilizada mais uma vez por São Paulo na carta, quando ele fala que os beberrões, ladrões e malacóis não entrarão no reino dos céus, né? Então, a outra vez que se fala malacói, aqui é de maneira positiva. Para São Paulo, pertence àqueles que não entrarão no reino do céu, porque ele está falando daqueles que são moles com relação à moral. Aqui é roupa mole, fina, tecido fino, né? Roupas finas, há uma diferença, né? Então não significa como a nossa tradução tem em algumas Bíblias, né? Mas lá deve ser como está escrito na Bíblia de Jerusalém: beberrões, ladrões, promíscuos, e não a palavra afeminado, como é traduzido geralmente a palavra malacói, né? Malacói não quer dizer afeminado, quer dizer pervertido, ou seja, pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, né, que seja pervertido, e lá está a palavra malacói, que é repetida na boca de Jesus hoje. Vocês foram ver um homem com roupas malacói? Ele diz, não, porque esses estão nos palácios. Né? Então, o que foste ver, um profeta? Sim, eu digo, foi um profeta, e muito maior do que um profeta, né? Porque Jesus enaltece tanto João Batista, que diz assim, olha, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que ele. Mas aí a gente fala assim, nossa, João Batista então é o maior? Sim, porque ele é o último profeta do Antigo Testamento, e é aquele que viu aquilo que tantos profetas quiseram ver. Ele viu aquilo que outros não puderam. Então ele apontou o próprio Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus acha então e confirma a grandiosidade da obra preparatória para a vinda do Messias que João Batista realizou, né? E aí nós vemos que João Batista é o maior nascido de mulher, mas aí depois ele acrescenta, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Porque tem gente que fala assim, mas São José não é o maior homem da história, depois da Virgem Maria? É verdade, mas por isso que ele acrescentou, né? Ele acrescentou, no entanto, o menor no reino dos céus já é maior do que João Batista, né? Porque José já tinha morrido na ocasião, né? Claro que ele não tinha entrado no céu, porque o Cristo não tinha feito a redenção, o sangue não tinha ainda sido derramado na cruz, né? Que é o momento exato da salvação da humanidade, quando ele mesmo, o Cristo, abre de novo o céu, rasgando a cortina, e ele entra, depois de descer aos infernos, como diz o credo, né? Resgatar as almas dos patriarcas que aguardavam a salvação, para depois, né, levá-los todos, e também, claro, o seu pai São José, sem dúvida nenhuma, à frente de todos eles. Que Deus nos ajude hoje a olhar para o texto e nos perguntar, né, quem está perto de mim? Será que o Cristo já vem? Ele está chegando? Como me preparar para essa chegada, né? Como preparar o coração para o Natal? Porque a gente vê muita gente fazendo fotografias com Papai Noel, né? Papai Noel sentado na cadeira, e ali vai um monte de criança, um monte de gente, tira foto, né? Desvirtuando, tirando a direção do verdadeiro Natal. A grande imprensa não fala do Natal como o nascimento de Jesus. Parece que é tudo comercial, né? E o Papai Noel é a grande personagem. Infelizmente, tem até paróquias que colocam Papai Noel na porta da igreja para tirar foto com a criança, né? Por que não coloca alguém parecido com Jesus, né? Coloca lá um rapaz vestido de túnica, né? Cabelo comprido, barba, manda sentar lá para as crianças tirar foto e fala assim, olha, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, então vamos tirar foto com Jesus. Talvez seja mais evangelizador do que utilizar uma figura que aponta para uma outra direção, que não a festa do nascimento da luz, nascimento do Senhor Jesus. Deus nos ajude a olhar e perguntar, é tu o que deves vir ao mundo, ou devemos esperar outro? E a nossa resposta vai ser,
não precisamos mais esperar outro. Tu és Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sim ou não? Só Jesus é o Salvador, sim ou não? Nós já cremos nele, ele é o Senhor e é o Salvador, nascido da Virgem Maria, a Virgem Maria que disse sim e trouxe o Senhor ao mundo. E cuidados, tanto Maria quanto Jesus, pelo patriarca São José. Por eles, Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que maravilha poder ouvir então esta palavra de amor de Deus, de consolo. No meio do tormento, o profeta nos ensina a manter a esperança e não temer, porque Deus está conosco. Ele vem. E Ele vem agora no Natal para alegrar a nossa vida, para nos trazer a sua palavra, o seu reino, e também virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, mas isso não deve ser motivo nem de medo nem de tristeza, mas para o cristão que vive a palavra de Deus, deve ser momento de alegria. Agora nós vamos fazer o nosso breve intervalo comercial, agradecendo aos nossos patrocinadores, Madenox, onde você pode fazer seus móveis planejados, uma mesa, uma cadeira, enfim, um armário, né, para a sua casa, ou então móveis para todo o ambiente, né, para a sua cozinha nova, para o seu escritório, enfim, vá lá na Madenox do nosso amigo Flavinho, né, diga que você está assistindo ao nosso programa, telefone lá na Madenox, enfim, participe do nosso programa. E também o Território Santo, do nosso amigo Tiãozinho. Está aqui, vai aparecer o endereço, o telefone, liga, vá lá no Território Santo, é tempo de Natal, é tempo de dar presentes, né? Então dê uma imagem, dê um crucifixo, dê um livro religioso, né? Ofereça ao seu amigo, à sua amiga, algo que possa também evangelizar. Passe pelo Território Santo, e faça ali a sua compra, dizendo que assiste o programa do Padre, o Tiãozinho dá desconto, viu? Então aproveite, né? Durante a semana, passe lá no Território Santo. E também, quem quiser filmar casamentos, batizados ou fotografar casamentos, batizados, eventos, né? Qualquer tipo de evento que você quiser filmar ou fotografar, chame o Robson, né? Vai aparecer também o número dele aqui, o Robson Donato, que é o produtor do nosso programa, que também faz esse trabalho tão bonito, tantos álbuns, né, de casamento que eu já vi, que são tão bonitos com a produção que ele realiza, né? Então aproveite, né? E nós vamos também fazer um evento na Igreja do Rosário. Nós vamos ter todas as missas, né, como todo mundo já sabe os horários, né? Vou falar de sábado e domingo, durante a semana todos já sabem. Sábado e domingo, no sábado é 15h, em latim, no rito de São Pio V, depois 7h30 da noite, no sábado. E no domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. Na próxima semana, teremos uma surpresa, uma visita de alguém muito importante, que muitas crianças e muitos adultos vão querer tirar foto. Sabe quem é? Uma coisa eu não posso dizer, mas não é o Papai Noel. É alguém muito superior ao Papai Noel. Você vai poder estar do lado dele, tirar sua foto, né? Então se prepare para que nesse final de semana apareça no santuário para fazer a sua fotografia, não é? Com aquele que representa a principal ser humano que já pisou neste mundo, não só humano, mas também divino. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos abençoe. Vamos agora, depois do intervalo, nós vamos para a nossa bênção final, bênção da sua casa, bênção da sua água. Prepare a sua água e se prepare para rezar conosco.
E já estamos agora aqui na nossa capela do Santíssimo Sacramento, presença real de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele que disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, leia na sua casa sempre. E todos nós somos católicos, nós sabemos da presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso te convido hoje a rezar conosco esses momentos finais do nosso programa. O padre se ajoelha diante do Santíssimo, você pode ficar sentado, curve a sua cabeça e reze conosco. Senhor Jesus, muito obrigado por essa semana. Obrigado, Senhor Jesus, pelas graças que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre este filho que assiste, sobre esta filha que está assistindo, acompanhando. Senhor Jesus, neste momento eu quero interceder por esta pessoa que está rezando, que está enfrentando às vezes muitos desafios, até sofrimentos, tem passado por tristezas, tem vivido muita ansiedade. Senhor, traga paz ao coração desta pessoa, essa pessoa que tem rezado, que tem orado, essa pessoa que tem precisado de conselhos e às vezes precisado de um abraço, Jesus, de um amigo, de um grande amor. Concede, Senhor, a essa pessoa a graça que ele está pedindo agora. Toca, Senhor, tira todas as dores dos corações, para que haja ali espaço para fazer a sua morada, uma morada de luz, de paz, de alegria na vida deste filho, na vida desta filha. Concede, Senhor, a este filho que está vendo, esta filha que está nos acompanhando, concede saúde do corpo e da alma, da mente e do espírito. Concede, Senhor, paz em seu coração, concede a bênção sobre sua casa e toda a sua família, e lhes dê sempre mais, Senhor, a bênção de cada dia, que possa alcançar e realizar os sonhos que tem tido, seus planos, seus projetos. Esse filho tem muitos planos, essa filha tem também muitos projetos. Concede força suficiente, luz, sabedoria e entendimento, para que ela possa conseguir, para que ele possa conseguir, e a sua vontade prevaleça, que o bem possa vencer o mal, que a luz possa vencer as trevas, que o bem vença tudo aquilo que é sinal de escuridão e de treva neste mundo. Santifica-nos, Senhor, a cada dia e dai a paz aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te convido a pegar o seu copo com água, aproximar da televisão ou simplesmente levantá-lo em sua mão e acompanhar a bênção que o Padre dá a esta água e também a água que você tem em casa. É uma água abençoada que serve para você tomar, também para aspergir pela sua casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que dela fazem uso. Onde forem aspergidas, tudo seja limpo, purificado, santificado e abençoado. E lembre para nós sempre a água do batismo que nos lavou de todo pecado, trazendo a santidade, a força e a luz. Que este filho e esta filha receba agora, Senhor, a tua graça, os dons do Espírito Santo, de sabedoria, discernimento e força, por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode beber um pouco da sua água. Depois pode também dar para alguém da família e também você mesmo pode também aspergir e rezando o Pai Nosso, o Credo, as Ave Marias, glória ao Pai, pela sua casa, jogando um pouco de água benta. Claro que sempre é importante também chamar o padre, o seu padre, para abençoar a sua casa pelo menos uma vez ao ano. Então, espero que tenha gostado do nosso programa e que Deus abençoe o Natal que se aproxima, as nossas festas, que a nossa família haja paz, reconciliação e muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio e Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite para você. Fica em paz. Deus te acompanhe, Deus te abençoe, te proteja. Até a próxima terça-feira, às 5:50 da tarde. E esse programa repete amanhã pela manhã, aqui na TV Direta. Você pode acompanhar novamente. Até a semana que vem. Deus abençoe e guarde.